Boa tarde pessoal. Vou começar falando aqui um pouquinho sobre alguns tópicos da física moderna. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a teoria da relatividade, que foi criada pelo alemão Albert Einstein em duas etapas. Em 1905, ele publicou um trabalho que mais tarde ficou conhecido pelo nome da teoria da relatividade espacial, que trata do movimento uniforme, e em 1915 publicou a teoria geral da relatividade, que trata do movimento acelerado e da gravitação. As reflexões de Einstein, que mais tarde o levaram à criação da teoria da relatividade, começaram quando ele tinha 16 anos, um pouco jovem para as questões da época e até atualmente. Em uma carta enviada a um tio, juntou um pequeno trabalho sobre alguns problemas que ocupavam sua mente e que o levou à criação da teoria da relatividade. O primeiro problema se perguntado por Einstein foi o problema da luz. De acordo com a teoria eletromagnética, a luz é constituída de campos eletromagnéticos que oscilam enquanto viajam. Einstein então se perguntava: o que aconteceria se eu acompanhasse um feixe de luz mantendo a mesma velocidade da luz? Ele chegou à seguinte resposta: a luz parecia algo imóvel e sem alteração, mas isso lhe pareceu absurdo, pois o que caracteriza a luz é exatamente a alteração contínua dos campos. Um pulso de luz estático não poderia existir. O segundo problema que afligia Einstein era a falta de simetria observada em alguns fenômenos eletromagnéticos. Por exemplo, podemos considerar o caso de que um indivíduo A está fixo no solo e observa um vagão que se move em linha reta e com velocidade constante. Dentro do vagão há um indivíduo B, que segura duas esferas x e y. Suponhamos que a reta que une x e y seja perpendicular à velocidade do vagão. Porém, para o indivíduo B, as esferas estão em repouso. Assim, entre elas existe um par de forças eletrostáticas dadas pela lei de Coulomb. Porém, para o indivíduo A, que estava no chão, as esferas movem-se em trajetória paralelas com velocidade v. Assim, para o indivíduo A, além das forças dadas pela lei de Coulomb, há um par de forças magnéticas entre as esferas. Desse modo, a força resultante em cada esfera depende do observador. Para Einstein, essa conclusão era insuportável, pois na mecânica isso não ocorreria. Quando mais temos dois referenciais inerciais, um move-se com velocidade constante em relação ao outro. As leis da mecânica são as mesmas nos dois referenciais. Um experimento mecânico dará o mesmo resultado nos dois referenciais. Isto é, por meio de um experimento mecânico não podemos determinar se o referencial está parado ou em movimento retilíneo uniforme. Em física, a equação teórica E igual a mc ao quadrado mostra a relação entre energia E, em qualquer forma, e a massa m de um corpo. Nesta fórmula de autoria de Albert Einstein, C é o valor da velocidade da luz no vazio. Realiza a conversão de quilogramas para joule, já que as grandezas de massa e energia são diferentes. É a fórmula de conversão de energia em matéria ou vice-versa. Pode ser considerada também como a diferença de massa que um corpo sofre para receber ou liberar energia. Por essa fórmula, é possível perceber que uma quantidade ínfima de matéria pode ser transformada em uma quantidade brutal de energia. E aí, Marlos, belezinha? Bom, vou começar aqui com energia de ligação. Podemos usar a equação E igual a mc ao quadrado, energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, para calcular a energia potencial armazenada em um núcleo. Essa energia potencial será igual à energia perdida durante a fusão de partículas. A fusão nuclear, por exemplo, é a fusão de duas partículas para a formação de uma partícula maior, o núcleo. Então, para calcular a energia armazenada neste núcleo, precisamos saber a massa de cada elemento, próton, nêutron e da partícula formada, o núcleo. Temos então que a soma da massa dos prótons e dos nêutrons, chamada de massa total, é maior do que a massa da partícula formada. Calculamos então o delta massa, a diferença de massa.
essa diferença de massa é causada pela perda de energia, e essa energia tem massa, e foi essa perda de energia que ocasionou essa queda de massa, essa diferença de massa. Então, a gente calculando esse delta massa, a gente converte ele de unidade atômica para quilo, e então podemos aplicar na forma energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Sendo assim, nós conseguimos calcular a energia perdida durante a reação nuclear, e então nós podemos calcular também a diferença de potencial, o potencial que foi armazenado no núcleo, que é numericamente igual ao módulo da energia perdida, só que com sinal negativo, é um potencial negativo. Bom, quando o assunto é massa, a gente tem uma polêmica entre os físicos modernos, porque alguns defendem a teoria da massa relativista e outros defendem a teoria da massa em repouso. Os que defendem a teoria da massa em repouso rejeitam a outra teoria porque a massa relativista não obedece à segunda lei de Newton, que é força igual a massa vezes aceleração. Para o físico Robert Resnick, nenhum dos lados está errado, é só uma questão de conveniência, é só uma questão de escolha mesmo. Em relação aos campos elétricos e magnéticos, Einstein conseguiu demonstrar, a partir de seus postulados, que os campos produzidos numa carga em repouso são diferentes dos produzidos em uma carga em movimento. As alterações ocorrem de tal modo que, em qualquer referencial inercial, a equação da força total que atua sob dada carga é a mesma. Bom, na teoria da relatividade especial, Einstein analisa as leis da física em referenciais inerciais. Em 1915, ele publica a teoria da relatividade geral, em que analisa as leis da física em referenciais acelerados, desenvolvendo assim uma nova teoria da gravitação. Para Einstein, os corpos produzem em torno de si uma curvatura do espaço, sendo que quanto maior a massa do corpo, maior será essa curvatura. A teoria de Einstein previa que a luz também seria atraída pelos corpos, mas esse efeito seria pequeno, e assim só poderia ser visto quando a luz passasse perto de corpos de grande massa, como por exemplo o Sol. A confirmação dessa teoria ocorreu em 19 de maio de 1919, quando um eclipse do Sol propiciou a obtenção de fotos da estrela durante o dia. Comparando-se a posição obtida da estrela com a posição que ela deveria estar, seria possível constatar se o raio de luz sofria desvio ao passar perto do Sol. Para garantir os bons resultados, uma equipe inglesa foi enviada a Sobral e outra equipe foi enviada à Ilha de Príncipe. Mas, como o céu estava meio encoberto na Ilha de Príncipe, a equipe de Sobral, no Ceará, teve maior êxito, o que fez Einstein pronunciar a seguinte frase: "O problema concebido pelo meu cérebro foi resolvido por um luminoso céu do Brasil."